Fala comigo, sejam muito bem-vindos ao Housecast, o seu programa dedicado ao mercado imobiliário capixaba. Programa esse muito especial para mim. Você sabe por quê? Hoje eu vou ter o privilégio de entrevistar um fenômeno das redes sociais, um fenômeno do TikTok e do Instagram, ele que é capixaba, aqui de Barra de São Francisco. Seja muito bem-vindo, Felipe Galli. Robertinho, primeiramente, obrigado demais, pelo convite, tá aqui hoje. Ser entrevistado pelo Celso, hein? Que orgulho! Esse cara tá falando que eu sou o Celso Portioli. Quem, rapaz, com a beleza daquela. Aqui, mais orgulho ainda por hoje, eu falo até entre aspas, fazer sucesso. Eu falo que eu tô sendo conhecido. E ser capixaba, ser do agro, então isso é uma satisfação muito grande. E poder ser convidado por um podcast de vocês e tal, fazer um trabalho especial que a gente fez. Uhum. Então, isso pra mim é muito orgulhoso, pra mim, pra minha família, por tudo que tá atrás de mim também, né? Bacana, Felipe. E assim, nos honra muito, os capixabas. Esses dias teve aqui o Carlinhos Rocha, que é aqui de São Mateus. Bacana. Carlinhos, inclusive um grande abraço para você, Carlinhos. Carlinhos foi garoto propaganda da Conquista Negócios lá em Jaguaré, onde que ele comunicou o Vila Romana, que é um lançamento da Conquista Negócios lá em Jaguaré, e um trabalho como você fez, aqui em Jacupemba, para Rampinelli Empreendimentos, para comunicar. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Show. Mas antes, cara, eu sou seu fã, eu atuo também nas redes sociais, no TikTok e no Instagram, mas vendendo produtos, vendendo propriedades rurais, vendendo imóveis, comunicando, aqui para a nossa imobiliária para a gente vender imóvel. E eu sempre te acompanho. E eu vi, assim, que você já tem aí uns 4 para 5 anos que você explodiu nas redes sociais de uma forma muito leve. Então, eu queria que você falasse, assim, quem é o Felipe Galli e quem é esse fenômeno que você trouxe, que é o seu Dudu? Bom, tudo começou, assim, não numa fase muito boa da minha vida, sabe? Eu tinha um casamento de 6 anos, me divorciei em 2019, envolvi numa sociedade, quebrei até porque entrou a pandemia, e aí eu até falo que o ser humano, ele não escolhe mudar porque tá tudo muito bom na vida dele. Vou fazer isso aqui porque tá... Não, o ser humano, ele é moldado na necessidade. Quanto mais oprimido, quanto mais se cria essa necessidade, ele se molda. Então eu comecei a gravar uns stories, trabalhando na roça mesmo, no secador. Gravava stories, e aquilo pro meu tratamento na época de depressão foi muito bom, que me ocupava a mente. Aí acabou a safra. Então não tinha o que postar mais. Aí no ano seguinte, 2020 para 2021, eu comecei a gravar e chamei um primo meu. Eu falei, rapaz, vamos gravar uns vídeos, vamos postar no feed? Vão. E eu fiz uns vídeos falando, mas era ruim demais. Se meus vídeos viralizaram na época, eu tinha sofrido muito hater, porque era muito ruim. Mas como tudo que a gente vai fazendo, a gente vai melhorando. E comecei, por mais que eu sofri, não críticas, assim, na internet. Aquilo que você falou, meu conteúdo é tão leve que eu não tenho hater. Mas eu sofria chacota local. Até de famílias, às vezes, amigo, me zoando, você tá passando vergonha, não sei o que e tal. Até virar. E eu viralizei um vídeo no TikTok. Quando eu viralizei esse vídeo no TikTok, veio todas as matérias locais aqui do estado. Gazeta, Folha Vitória, Tribuna, no caso, depois Record. E foram filmagens mesmo, passou na Gazeta mesmo, passou naquele jornal do meio-dia. Do meio-dia, passa no estado todo. Isso aí. Aí dali pra frente foi um boom. Aí em 2023 para 2024 fiz uma matéria falando de café Conilon pro G1, nível nacional, ganhou CAP e tudo. Que bacana. Fiz 2 matérias já pra TV de Minas. Recentemente eu tava em Minas gravando até com o pessoal do Tião também. A gente fez uma matéria lá, Achados em Minas. Então foi mais ou menos assim. Hoje, o Sou Dudu surgiu na necessidade. Porque eu gravava com meu pai. Caramba. Aí eu gravava assim. O seu pai é Dudu, não? O meu nome é Dudu. Mas o nome mesmo é Azenil, nada a ver, O apelido dele é Dudu. O apelido dele é Dudu. Aí eu gravava... Um abraço pro senhor, seu Dudu. Um abraço pro pai, lá em casa. Benção, vai. Benção. São... os meus maiores fãs são a minha mãe, minha filha, meu pai, minha irmã. Os primeiros a ver. Eu tô lá na... Porque pode comparar, o início pro sucesso que é agora, É verdade. Eu tô lá, tipo assim, postei um vídeo, já daqui a pouco escuta a musiquinha minha mãe lá na cozinha, onde que ela tá já ouvindo o vídeo, comentando e compartilhando. Que bacana. E de lá pra cá,
Felipe, 530 mil seguidores no TikTok, 300 mil seguidores no Instagram. Como é difícil, cara, a gente conseguiu marcas bem menores que essa, e você em pouco tempo, cara, 4 anos aí é pouco tempo para você ter essa expressão, né? Como é que é, pô, ter essa quantidade de seguidores? Como é que você administra isso? Eu falo que o que virou mesmo tá fazendo 3 anos, né? Porque eu gastei 1 ano para poder treinar. Para poder treinar e ficar bom o vídeo, né? E eu falo que é pouco, Robertinho, pelo seguinte. Porque eu tenho as pessoas que eu sou fã. Então tem caras que eu só vou parar ele na rua para tirar uma foto porque eu sou realmente fã dele. Uhum. Então é dificilmente um local hoje que eu não vá, que as pessoas não me reconheçam e não peçam para tirar uma foto. Uhum. Então sim, para ser abordado nesse nível, eu acho que eu sou pequeno para essas pessoas terem esse carinho. Mas o dia que eu estive em Vila Pavão, que um senhor de mais ou menos, assim, há uns 60 e poucos anos, estava ele e o genro dele, ele me abraçou, encheu o olho d'água e falou assim, rapaz, você é nosso orgulho. Olha que bacana. Aí virou a chave e falou assim, você é nosso orgulho, você é capixaba e você fala do agro. E eu fiquei sem reação naquela época. E tipo assim, tão perto e tal, né? E quando a gente pega realmente o agro capixaba, no humor, na rede e tal, não tem uma representatividade. Aí eu peguei isso. E eu achava ruim na época, porque eu falava, poxa, em Minas tem tantas influências, Goiás tem tantas influências que não tem ninguém pra me gravar junto. E meio que eu fui na contramão. Eu acho que foi até uma parte do sucesso. Às vezes muitas pessoas tentam algo e acham que a dificuldade, né? E talvez a dificuldade seja, na verdade, a maior impulsionamento para aquilo, né? Que vai ser a virada, né? É verdade. E no mercado imobiliário a gente tem muito isso. Muitas vezes os corretores, eles ficam com vergonha de gravar alguns imóveis, com medo justamente disso, dos familiares, muitas vezes, falar, o blogueirinho aí. E aí acaba não fazendo, ou fazendo de uma forma não se entregando bastante. Tá aqui, gente. Felipe Galli, ele lá de Barra de São Francisco, do interior de Barra de São Francisco. Como é que é o nome do distrito lá? É Bagaço. Lá de Bagaço, né? Que você tem um carinho muito grande lá. A gente estava conversando aqui, ele falou, Robertinho... Tô lá para representar, gente, tá? Porque lá tem bagaço que presta. E aí ele falando, Robertinho, poxa, imagina eu do interior de Barra de São Francisco, do interior do Espírito Santo, num lugar chamado Bagaço, e invadir as redes sociais fazendo os meus conteúdos do meu jeito. Então eu tiro aqui uma inspiração para todos nós corretores, da gente perder a vergonha, e quando a gente tem propósito e a gente quer muito fazer, né, algum trabalho, algum projeto, tá aqui o Felipe, um capixaba, aqui de Barra de São Francisco, é um fenômeno nas redes sociais, reconhecido em todo o Brasil, representando uma bandeira que é o agronegócio, de uma maneira extremamente divertida. Hoje o TikTok me dá uma métrica muito boa, que a gente até comentou assim no bastidor sobre, claro que são brasileiros, né? Mas eu tenho muita visualização em Portugal e nos Estados Unidos, principalmente os capixabas que vão pra lá e os vídeos viralizam lá, sabe? Sim, a galera assiste muito. Até pra recordar um pouco, né? Tem gente que tá muito tempo nos Estados Unidos, tem gente que tá muito tempo em Portugal. Então, tipo, tá internacional já. E quem quiser rir é só acessar lá as redes sociais do Felipe. É Felipe Galli, F-I-L-I-P-E. É isso aí. Felipe Galli com 2 L's, não é isso? Tanto no TikTok quanto no Instagram, se você quiser se divertir e rir muito, você pode ir lá, que é Comédia na Certa, e uma comédia muito bacana. Inclusive, eu queria saber como que você grava, cara, como é que é o seu dia a dia lá na sua propriedade gravando? Você deve ter uma super equipe lá gravando, o seu Dudu e o Felipe, o pai e o filho. Me conta um pouco disso. É interessante essa pergunta, Albertinho, porque eu tinha um problema também na época de depender de alguém para me filmar. Então eu não conseguia produzir muito igual eu produzo hoje. Então a partir do momento que eu comprei um tripé, hoje eu já devo estar no 4º tripé, já que vai quebrando, eu vou e compro um novo, né? Mas o primeiro tá guardado lá em casa ainda, que é um finiquim, que era a condição que eu tinha para comprar na época, comprei no Mercado Livre, hoje eu uso uns tripé até bom. E então eu uso um tripé, moço. Tripé, consegui hoje, eu comprei uma lapela boa também por causa de vento, mas antigamente o inimigo meu era o vento. Mas o pessoal perguntava, mas o que você faz? Eu sento e espero parar de ventar. Era o jeito. Né, como eu faço 2 personagens, a cena que faz muitas pessoas acharem até que são 2 pessoas diferentes, eu conseguir juntar todo o ambiente em um só. Por exemplo,
eu tô gravando. Tem vezes que eu tenho que jogar milho pras galinhas pra elas parar de cantar. Por quê? Às vezes eu tô gravando uma parte e não vou gravar outra ainda. Então como é que tá lá na parte do seu Dudu falando a galinha, na parte do Felipe tá silêncio? Então, eu sou bem criterioso com esses quesitos. Meu primo tem piquete de gado do lado. Aí as pessoas fazem barulho. Eu já extraí o áudio das pessoas batendo pra colocar direto no vídeo todo. Pra parecer que tá acontecendo ao mesmo tempo, entende? Então, sim, são macetes que eu não sei, eu nunca estudei pra isso, mas eu... Não, é a pergunta que eu ia te fazer. Qual faculdade que você fez aí de edição de vídeo? Só como consumidor mesmo, de conteúdo também, e reparando, não, pra ficar bem... Uma coisa que eu percebo, Felipe, que é muito forte, assim, desde quando eu te conheci lá em Vitória, e a sua vinda aqui no estúdio da Dubai, aqui em Linhares, é a sua determinação, né? Você é um cara... você é do interior do Espírito Santo, e você é um cara muito inteligente, e você tem você tá me falando de propósito, né, bicho? Você teve essa ideia, você passou pelo que você passou, que você falou aqui no início do programa, e você não desistiu, você foi para frente, mesmo com a zoação, eu vou falar assim, às vezes dos amigos, né? Mas você acreditou no seu potencial e fez. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O quanto é difícil gravar um vídeo. Porque, assim, é difícil pela técnica, é difícil pelos equipamentos. Muitas vezes a gente só tem um aparelho celular, e o celular hoje é uma grande ferramenta, né? Mas o mais difícil, além dos equipamentos, é o seu estado emocional para você gravar o vídeo, né? Então, para fazer um personagem de comédia como você faz, tecnicamente você teria que estar bem todos os dias. E como que é a sua preparação, Felipe? Como é que você se prepara para fazer esses vídeos aí diariamente com tanta alegria? Você tocou num assunto assim bem... igual... Para contextualizar, quando eu falei do meu problema, a maioria das vezes quando as pessoas me perguntam, eu não lamento. Porque, tipo assim, eu não quero tornar o meu problema maior do que o meu sucesso. Então você viu que eu falei que eu tive o problema, tive depressão e acabou o assunto. Então eu não transformo isso maior do que o sucesso que eu tenho hoje, jamais. Porque tem gente que fala assim, talvez o cara... será que teve dificuldade mesmo? Rapaz, você não tem que transformar a sua dificuldade maior do que o que você está vivendo agora. Com certeza. Só para contextualizar. E sobre energia. Eu tenho certeza que hoje também, né, o Robertinho, como toda a sua equipe, lida com muitas pessoas. E a gente sente a energia das pessoas o tempo todo. Eu reparo que quando a minha energia tá baixa, meus vídeos não saem do jeito que eu queria. Não sai. Entende? E é algo que, infelizmente, não tem como controlar totalmente, porque é aquilo, né? A gente não tá bem todos os dias. A gente tenta fazer o máximo para estar bem. Mas, como qualquer ser humano, a gente tem uma... né? Qualquer pessoa que tá na tela, por trás da tela, tem uma vida, né? Tem tudo acontecendo e tal. Tem uma família, tem a produção, né? Você é produtor rural e você passa de uma forma muito brilhante nas redes sociais, né? O dia a dia do produtor rural. Né? E as brincadeiras que tem entre pais e filhos que trabalham junto lá na lavoura, quando comemoram uma safra boa, o preço do café bom, que vai numa concessionária de carro e compra o carro ali com alguns grãos de café. Você que cria tudo isso, Felipe? Esses roteiros? Tudo. Hoje eu tenho alguns contratos, né? Hoje um dos maiores contratos meu é com a H2O Irrigação e com a... Na verdade não tem como falar maiores, né? Todos eles são grandiosos, que me deram oportunidades muito boas, que é a Orvel Fit, que é esse que a gente comentou agora, da compra da caminhonete com carocinho de café, com grão de café. Hoje eu tenho uma parceria renovada com a Coabriel, a maior cooperativa de café conilon do planeta. Tem o H2O também, muito grande, e trazendo também grandes oportunidades, igual vocês também me deram aqui, né? A Rampinelli me deu. Então, enfim, tenho certeza que abre portas para mais trabalhos. Muito. A diferença é que aqui, você nem me perguntou ainda, né? Nos outros eu levava tudo pronto. Aqui veio uma estrutura gigante, que tipo assim, eu fiquei até... no fim, traz mais... experiência, né, Felipe? Experiência e benefício. Por ser bem sincero, Robertinho, eu ia até comentar isso. Eu queria fazer um trabalho de oratória, porque eu não me achava o suficiente para fazer vídeos igual a gente fez. Tá doido? E aí, do jeito que a gente fez... É muito prático, você entende? Eu não sei como é que eu consigo falar pra galera, questão de cortes pra falar, porque eu pensava assim, gente, foi tipo fazer novela, né, com as câmeras e tudo, será que eu tenho que decorar tudo? E não, né, cortes e tal, então foi muito mais fácil, né? Gente, o Felipe, ele foi convidado pela Rampinelli Empreendimentos Imobiliários, aqui de Aracruz, né, pra gravar
o novo lançamento da Rampinelli aqui em Jacupemba, né, aqui no distrito de Aracruz, pertinho aqui de Linhares, né, nós levamos o Felipe lá com a Dubai, e ele passou um dia lá gravando o empreendimento, e quando ele chegou lá, ele falou assim, pô, Robertinho, lá na roça eu gravo com o meu celular e meu tripé, aqui você tem maquiador, você tem editor, diretor. Passa maquiagem, suave, passar maquiagem novo, velho. E aí, mas assim, Felipe, o nome que eu dou para isso é sucesso, porque você buscou isso, você se preparou para isso, né? A produção publicitária, ela tem essas nuances mesmo, né? De ter uma câmera mais profissional, porque a gente vai tratar ali da representação de uma marca, né? Então é necessário ter. E engraçado que o Felipe chegou lá, ele já pegou o celular dele e já falou, rapaz, eu vou gravar um vídeo do seu Dudu aqui, deixa comigo que depois que a gente gravar aqui, eu vou gravar um pro meu canal lá do seu Dudu. Com certeza. Né? De uma forma tão inusitada, tão leve, né? Imitando um corretor de imóveis, gente. Que legal, olha, vocês vão ver em breve aí no canal do Felipe Galli, aí no TikTok, no Instagram, né? O seu Dudu e o Felipe vivendo a vida de um corretor de imóveis. Mas ali ficou entendível para quem tá de fora. Porque eu fiz só o Sou Dudu, né? No caso lá. Uhum. Agora, quando eu faço os dois, você grava a cena que ninguém entende nada. Por quê? O que acontece? A maioria das vezes, as pessoas... o que você pensou? Aí, na hora que eu vou falar, não sai do jeito que tá na minha cabeça. Você entende? Mas porque eu acho não consigo transmitir o que tá... Mas eu acho que isso, cara, quando você lê o roteiro e na hora de você gravar, você coloca... Às vezes você muda uma palavra, coloca do seu jeito. Esse é o encanto da publicidade. Aí é o artista. Aí você me permite... Eu tô falando do Felipe artista. Você é um profissional de comunicação. Você pode até falar assim, eu queria fazer um curso de oratória. Mas, cara, você é um profissional de comunicação, por isso que a Rampinelli te convidou, né? Dado aí a sua leveza do vídeo, a sua representação no agronegócio, que aí é onde que eu queria falar, né? Você é um produtor rural, é de Barra de São Francisco, é um capixaba, ganhou as redes sociais e o agronegócio te abraçou. Né? Você já falou aí da Coabriel, você falou da Orvel Fiat, você falou da empresa de irrigação H2O. E aí você passa a representar marcas. A responsabilidade disso, Felipe? Eu tipo assim, hoje eu falo que as que eu tenho contrato assinado, mas eu faço 2 vezes por ano pro Cicobi, eu faço pra Unimed. Então, tipo assim, tem várias outras marcas. São grandes marcas, cara. São marcas muito grandes. Paline Alves, recentemente eles fizeram um convite para ir para a maior feira de agronegócio do país, que é a AgriShow, mas por questão da safra, eu não sei se eu vou conseguir ir. Mas hoje, estando aqui, né, e vivendo essa estrutura, eu não posso deixar de agradecer o Rogério e o Matheus, o Rampinelli, né? Porque independente, eu chego aqui, eu chego pior. Por quê? São pessoas que acreditaram no meu trabalho, você entende? Porque eu falo assim, hoje é tudo uma moeda. Por mais que eu tenha os meus fãs, tenha os meus seguidores, que são, no caso, audiência, eu acho que as pessoas olham pro perfil também e falam, não, esse cara realmente ele conecta com isso aqui. Ele representa. Você entende? Para poder. Então tem que agradecer demais, são pessoas maravilhosas. Rapaz, quando a gente estava em reunião com eles lá, eles usaram isso. Eles usaram essa palavra que você usou aí. Jacupemba é uma região forte no café. Muito então, forte. Quando o pessoal da Dubai, o nosso time da Dubai, foi lá para fazer uma reunião com eles e que o seu nome apareceu na mesa, o Rogério, que é o pai, hein? Não é nem o filho, não, o pai, falou assim, o Felipe representa, seu Dudu representa, o nosso cliente vai gostar. E, de fato, né, o pessoal do agronegócio capixaba, do Brasil e do mundo, né, curte aí o seu trabalho. Agora, me fala uma coisa, futuro, o que você planeja para o futuro? Eu sonho alto, né? Eu consigo, sim, visualizar meus sonhos hoje. Eu tento transformar o máximo visível isso na minha cabeça, sabe, Robertinho? E aí eu tenho até que falar sobre isso, até nem é só por questão de empreendimento. Meu sonho é ter mais terra, dar meu pai uma terra maior, porque a nossa terra é pequena. A galera comenta lá, você tem fazenda? Gente, eu tenho 1,5 km de terra e, graças a Deus, muito bem distribuído. Produtivo, né? Muito bem produtivo.
Então, é uma coisa que se as pessoas têm que investir é nessa área, sabe? É imóvel, é terra. Mas, enfim, eu sonho de comprar mais terra, mas eu tô trabalhando arduamente para lançar minha marca de café. Ó, que bacana. De pó de café. Trabalhando. Eu venho postergando isso, não é por nada, até por um pouco de medo, mas eles falam que o sonho é o tamanho do medo, né? Quanto maior o medo, maior o sonho. Enfim, tô trabalhando, essa camisa aqui tem até a ver com a minha logo, essa é a logo da minha marca, né? Que ela institui um grão de café e os 2 L do Gale. E a fumacinha do café ainda. Então o rapaz que criou aí foi muito inteligente, né? Eu passei para ele o que queria. Enfim, então um dos grandes sonhos meus é isso. Se Deus quiser, o ano que vem ela vai estar aí já no mercado. Que bacana, Felipe. Que bacana. Felipe, produtor rural, empresário, influenciador. Me fala uma coisa. Me fala uma coisa. Nós gravamos aqui em Jacupemba o loteamento Jardins Adília, que é um lançamento da Rampinelli. Foi a primeira vez, estava me contando, foi a primeira vez que você gravou um lançamento imobiliário. Primeira vez. Primeira vez. Me fala uma coisa, você que é produtor rural, e o produtor rural, né, ele gosta de investir no campo e também fora do campo. Quando você chegou lá no loteamento, no local do loteamento lá, e você se deu conta, assim, do que um lote, do que um imóvel é capaz de transformar na vida de uma família. Você acabou de falar aí, poxa, o meu sonho é dobrar a minha propriedade, ter mais terra para eu produzir mais. Né? O que você sentiu, o que você percebeu ali quando estava fazendo o seu primeiro lançamento imobiliário? Vou falar como produtor, né, também como produtor, e como um ser humano que com 30, eu vou fazer 34 anos de idade. É aquele ditado. Tá perto da rodovia, valoriza. Tudo que tá perto de rodovia, perde a falta de valor. Então lá sim. Tá dentro. Tá dentro, entende? Então não tem como, é o primeiro passo. Mas não que qualquer imóvel não valorize. Hoje qualquer imóvel valoriza. Mas lá, pela localidade, moço, perto da rodovia, o ambiente em si, o vento, tudo, o sol. Energia boa, né? Muito boa. Então eu falo assim, é algo de realmente investir. Eu senti isso olhando pra lá. Aí eu falo assim, eu compraria, com certeza. Eu compro, entende? Eu compro por quê? Por isso tudo. Questão do meu dinheiro valorizar. Um lugar extremamente favorável para se morar, por causa da... A gente procura comodidade também. É verdade. Entende? A gente procura comodidade. A gente quer... E é perto das roças lá também, os produtores da região ali, é tudo pertinho das roças ali. Exatamente. O cara pode morar num centro urbano, que é Jacupemba, e tá perto da roça dele para produzir ali. Exatamente. Igual eu moro na roça. Mas eu tô a 11 km da cidade e 500 metros do asfalto. Você entende? A logística é boa. A logística é muito boa. E lá você usou um termo que é um ditado que é do agronegócio, né? E você trouxe para exemplificar os Jardins Adília. Você falou assim, Robertinho, fica tranquilo, cara. Isso aqui é sucesso de venda. Sabe por quê? Porque quem investe em terra não erra. Bicho, quando você falou que eu sou do mercado imobiliário, eu escuto essa frase quase que diariamente. Mas quando você... produtor rural, você vai lá dentro do empreendimento, que a gente está prestes, né, a fazer o lançamento. Você falar um negócio desse, fala, fica tranquilo, é uma voz de produtor, uma voz de fora, um influenciador, um cara que tem uma visão de mercado, me deixou um pouco mais tranquilo. Até porque as condições hoje, né, tudo muda, Robertinho, estão muito favoráveis. E o meu pai, literalmente, ele calcula tudo em preço de café, saca de café. Você entende? Eu até na época fiz anteriormente um vídeo a respeito disso. Você me fala assim, isso aqui, esse microfone vale R$2.000. Aí meu pai vai olhar, não, ele vale uma saca de café. Né? Nesse sentido. Então, tipo assim, hoje, principalmente na região, né? E não só na região, o Espírito Santo inteiro é o maior produtor de café Conilon. Tá uma excelente fase. Muito boa. E o produtor, ele, com certeza, se ele olhar com esses bons olhos assim, bacana. É por isso que eu falei. Entende? É sucesso. Agora, papo de produtor rural. O que você vê aí? A gente está vivendo uma fase, uma era da produção de café, né? O café bater R$2.000, a gente nunca... É histórico. O que você imagina que vai ser o futuro próximo aí do café? Sendo bem sincero e para usar a realidade ainda mais, tudo não vou falar premeditado, vamos lá, eu já sabia que o café baixava agora na safra. Então o produtor já sabe. Então a maioria dos produtores que são sensatos, eles sabem que
isso vai voltar. Esse preço de café, ele vai voltar, né? A gente cria uma realidade de ficar ali em 900, 1.000, 1.100, né? Por aí. Mas que ele não vai manter isso, não vai. É histórico, todo o início de safra ele dá Não, isso é histórico. Não tem como. É mercado. O mercado sabe que vai entrar café. Por que o mercado... Por que as indústrias vão falar assim, não, peixe, daqui 30 dias eu tenho café aqui, o pessoal sobrando, querendo me vender café, porque precisa curtir a safra. Pra que eu vou ficar comprando em 2.000? Então ele dá aquela recuada. E aí quando começa a ofertar café, porque ele chegou a 2.000 por quê? Eu tenho café, mas eu não vou vender. Não vou vender. Aí a empresa ia lá, vou pagar tanto. Então foi subir. Então agora é o contrário, a empresa cruza os braços e o produtor que vai nela vender, porque ele precisa vender para custear a safra, né? Agora eu vou fazer uma contramão disso que você falou. Às vezes, por exemplo, nós vamos vender lote em Jacupemba. O preço, agora nós estamos no início da safra, o preço agora do café tende a cair um pouco, mas o preço do lote no lançamento também ele é mais barato. Então, quando o café chegar a 2.000 de novo, 2.100, 2.200, o preço do lote também vai seguir, porque o mercado imobiliário, ele acompanha, não acompanha, ele é acima da inflação, ele é acima de algum indicador, de algum índice financeiro, porque é uma questão de oferta e procura, é demanda. Então ele cresce muito rápido. Então mesmo com café um pouco mais baixo agora no lançamento, aí o Robertinho, corretor aqui falando, tá, Felipe? Eu falo para você, produtor rural, que você acredite no mercado imobiliário e que você invista, né, o seu dinheiro num loteamento, porque como o Felipe bem me disse lá, em cima dos Jardins Adília, aqui em Jacupemba, quem investe em terra não erra. E você foi muito feliz em falar isso. Não, estando presente, a gente consegue perceber uma coisa. E vamos lá falando do ditado do produtor mesmo. Quem chega primeiro bebe água limpa. Literalmente, lá tem os... Não tem como, tem os mais privilegiados, tem os pontos mais privilegiados. Então, o que acontece? Quem chega primeiro é os... né? Oxe, literalmente beber água limpa, escolhe os melhores lugares, escolhe os que tem, como é que, na fala de vocês aí, aqueles que tem rua assim, de um lado do outro. Esquina? Né, que normalmente são os mais valorizados, os mais valorizados, de frente pra BR, nos lados de esquina, sol da manhã, e é isso mesmo, Felipe, quem chega primeiro, você que é de Jacupemba e tá vendo esse programa, faz muito sentido você ouvir o que o corretor tem para falar para você. Porque às vezes você fica com um pouco de preconceito, você, não vou receber o corretor, ele quer vender. Mas às vezes, cara, você ouvir não paga. Então ouve, tira suas dúvidas, entenda. Felipe, o Jardins Adília é o primeiro loteamento de Jacupemba com escritura. Olha que informação importante. Com 100% de infraestrutura, com pavimentação, com meio-fio, com iluminação pública, com palmeiras plantadas. Então, Robertinho, se ele é escriturado, então não tem como a pessoa financiar também? Tem como a pessoa financiar na entrega, porque assim, tem um financiamento direto com a loteadora até a entrega. Sim. Depois da entrega, ele pode fazer um financiamento do saldo devedor, se ele quiser, para construir, ele pode ir na Caixa Econômica, pegar um crédito lá para fazer lote e construção. Então, quando tem... E tem um ditado no mercado imobiliário, Felipe, que fala assim, só é dono de um imóvel quem registra o imóvel, quem tem o papel. Esse negócio de recibo tá por fora. Com certeza. Então você tem que procurar empreendimentos, né, quando te ofertarem empreendimentos que tem escritura, que tem licenciamento. Né? Esse loteamento já era para ter sido lançado já há algum tempo, mas o Rogério e o Matheus, eles fazem questão, eles estão esperando sair o último papel, que é o registro de incorporação. Então eles não lançaram ainda em função disso. Então, a hora que sair, eles já falaram para o Saulo, que é da Solotes Brasil, que ele vai poder vender. Então, não tem tabela de preço, não tem mapa, não tem nada. Não tem nada. Então, você gravou esse comercial falando dos planos de comunicação, mas não tem preço. Você percebeu que não tem preço lá. Então, isso para mostrar como que é sério a empresa que está por trás, a Rampinelli, né, que é do Matheus e do Rogério lá de... E é tão bom quando a gente faz um trabalho assim, com seriedade, sabe? Porque eu entrei nesse meio e hoje virou um trabalho, sou bem remunerado pelo que eu faço, graças a Deus. É correria, por exemplo, eu não deixei de trabalhar ainda com café, entende? Tenho meu café, trabalho, né?
Semana que vem já começa. Acho que é isso que te traz muita sua essência dos seus vídeos também, que né? mantém tudo, sabe? Mantém tudo, essa simplicidade. Enfim, e aí você ter contato com essa seriedade é muito bom, porque eu já tive muito medo de trabalhar com empresa e tal e... Conectar com marcas que não condizem com seus valores. Exatamente. Tem que ter muito cuidado com isso mesmo. Agora, Felipe, a gente está falando aqui para um monte de corretor, um monte de empresários que usam das redes sociais para comunicarem suas marcas. Qual o conselho que você dá para nós? Eu vou me incluir, para nós que estamos começando, né, nessa atividade de colocar a cara nas redes sociais, de perder o medo, perder a vergonha, entender o propósito. Cada um de nós tem um propósito. Qual a mensagem que você dá aí para os influenciadores do futuro? Eu falo o seguinte, Robertinho, eu acho que todo mundo quer saber de quem conseguiu ter sucesso, né? Eu falo que hoje eu já sou assim, em cima do que eu faço, eu já tenho uma consolidação muito boa. A marca é muito forte. Né? E quando eu até tento falar isso para a empresa que me contrata, eu falo, gente, vocês não estão querendo vender o meu trabalho porque vocês já vieram atrás de mim. Simplesmente porque o digital, ele tá tomando conta. Você entende? E hoje, você que tem seu perfil, né? Que tem no TikTok, no Instagram, no Kawaii, no Facebook, onde quer que seja, você tem uma audiência. Então, seja lá qual for, né? Seja só a sua família ou seja vários seguidores, né? E aí, essa audiência, ela tende a crescer. Mas uma audiência hoje, ela só cresce se você abastecer. Certo? E abastecer ela o quê? Com conteúdo. E aí você vai ter vergonha de construir algo. Por quê? No começo você é palhaço. Aí eu falo o seguinte, depois você vai se tornar o dono do circo. A diferença é essa. Ah, que bacana. Entende? Eu falo nesse meio assim porque é uma forma cômica de introduzir. Claro. E você trabalha com comédia também, né? Então, pegar, fazer. E isso eu falo assim, quem hoje está com o celular na mão e não usa essa ferramenta, cara. É uma ferramenta poderosíssima, né? Muito poderosa, entende? Maravilha. Felipe, eu só tenho que te agradecer, cara. Você, imediatamente, quando nós ligamos para você, para te convidar lá para gravar o Jardins Adília, você atendeu a gente com muito profissionalismo, com atenção, com carinho. Isso nos alegra muito, porque a gente gosta de trabalhar com quem tem propósito, com quem está afim de produzir, está afim de trabalhar, e você, esse fenômeno que você é nas redes sociais, você ainda está lidando lá no seu dia a dia, lá na sua roça, e você atende, né, nós do lado de cá, as marcas, com profissionalismo. Então, parabéns pelo seu profissionalismo, continue assim. A gente até teve que remarcar pela chuva, graças a Deus, e eu estava preocupado, porque... preocupado em atender, sabe? Uhum. Em estar aqui, a gente poder fazer tudo, igual a gente fez as fotos, fez as gravações, e aí já dá aquela sensação de dever cumprido, entende? Porque eu fico preocupado com isso também. E eu tava conversando até com... Breno. Sobre o tempo também, que tava meio assim e tal. Enfim, graças a Deus deu tudo certo. E pra mim, eu que sou grato. Sabe? Eu que agradeço. Demais. Parabéns mesmo. Muito obrigado. E eu tenho certeza que o Jardins Adília aqui em Jacupema vai ser um sucesso de vendas. Obrigado por colocar, né, a sua marca, seu Dudu, Felipe Galli, junto dessa campanha, junto desse sonho lá da Rampinelli Empreendimentos Imobiliários. Tá? Sabe quanto tempo tem que a Rampinelli está trabalhando esse loteamento para colocar ele pronto para vender? São 10 anos. Olha que loucura, Felipe. São 10 anos. Entre ajustar o terreno, tirar ele do rural, passar para o urbano, fazer projeto, ajustar com o Eco 101, porque o projeto está dentro da BR. Para você aprovar o projeto, você tem que compatibilizar o seu projeto com o projeto de duplicação da BR. Só aí já foram 2 anos de compatibilização dos projetos. Então é uma jornada. E a Rampinelli está aí prestes a dar um super presente para Jacupemba, que de fato é um super presente nessa aula, um super presente para Jacupemba. E, cara, muitíssimo obrigado. Eu quero te agradecer muito e quero desejar todo o sucesso do mundo para você. Você é um cara, bicho, eu gostei muito pela sua simplicidade, o seu carisma. Você chegou aqui na Dubai, você já abraçou todo mundo, você cumprimentou todo mundo com um sorriso, e isso aí que te vai abrindo as portas. Continue assim.
Espero te entrevistar outras vezes também. Com certeza. Fazer mais trabalhos com você, Com porque certeza. é leve. Trabalhar com pessoas igual você, assim, é muito leve. Então, meu irmão, obrigado, viu, Felipe? Ô, Robertinho, com certeza. Ó, e eu que agradeço mais uma vez a oportunidade da Dubai, da imobiliária Rampinelli, do Rogério, do Matheus, que abraçou. E, nossa, ó, a minha é gratidão. Nós que temos gratidão. Eu tô te agradecendo aqui em nome da Rampinelli Empreendimentos, em nome do Rogério, do Matheus. E a galera aguarde o Sou Dudu nas redes, tá? Vai ser pressão, Dudu hein? De vendendo corretor. Corretor, vendendo lote. Você vai contratar o Sou Dudu. Gente, você pode assistir esse programa em nossas redes sociais, aqui no YouTube, os cortes desse programa que foi muito legal, recebendo aqui Felipe Galli, o Seu Dudu, o famoso Seu Dudu, nas redes sociais do Imob News ES. Nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau!